Atenção, desculpe te interromper, Telcuri, temos o presidente da Ucrânia, começa a discursar na Assembleia Geral da ONU. Vamos ouvir com a nossa intérprete, Denise Bobadilha. Pode garantir a segurança. Apenas alianças fortes, apenas parceiros fortes e apenas nossas próprias armas. O século XXI não é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ela tem de trabalhar para ter armas. É uma coisa doentia, mas é a realidade. Não falamos da lei nacional, não falamos de cooperação, e sim de armamento. É isso que decide quem sobrevive. Excelências, vocês sabem perfeitamente bem que o direito internacional não tem trabalhado corretamente, a não ser que você tenha amigos poderosos e aqueles que estejam, de fato, dispostos a lutar por isso. E mesmo assim, isso não funciona sem armamentos. É horrível, mas sem isso, as coisas ficam ainda piores. Não há garantias de segurança, exceto desta forma. Não há escolha para a Ucrânia nesse tipo de realidade. E conhecendo o nosso povo, nós escolhemos uma prioridade diferente. Os ucranianos querem viver, eles querem paz, eles querem viver num país livre, seu próprio país independente. É por isso que procuramos a defesa com o apoio de muitos países, porque não há outra maneira em que podemos trazer isso de forma mais clara. Mas mesmo durante esse banho de sangue, não há um sinal das instituições internacionais de como isso pode ser parado, de como isso pode ser impedido. Seja na Ucrânia, no Sudão, na Somália, na Palestina, ou de povos vivendo sobre essa expectativa. O que podemos esperar da ONU ou do sistema global nessas décadas? As declarações sobre Gaza e tudo o que acontece ali me lembra de que, sem uma saída, nós continuamos vivendo, mesmo com a Síria, depois de tudo o que aconteceu, de todo o apelo ao mundo. Será que as sanções funcionam na economia? A Síria merece todo o apoio da comunidade internacional. Mas, conforme a guerra da Rússia continua contra o meu país, as pessoas continuam morrendo toda semana. No entanto, não há cessar-fogo, porque a Rússia se recusa a isso. A Rússia sequestrou milhares de crianças ucranianas e conseguimos trazer algumas de volta. E agradeço quem nos ajudou nesse esforço. Mas por quanto tempo eles continuarão roubando essa infância? As crianças desaparecem ainda facilmente. Olhem para Israel, quase 2 anos se passaram e os reféns ainda, mais de 2 anos se passaram e os reféns ainda não foram libertados. E por anos, não temos ainda respostas reais sobre ameaças do uso de armas químicas e do uso da fome como arma. No ano passado, nessa Assembleia, eu adverti o mundo sobre isso, o risco de desastres radioativos, especialmente por causa da ocupação russa de nossa maior usina nuclear. A maior da Europa, mas nada mudou, nada ontem, nada hoje. A usina teve um novo blackout e a Rússia não parou de bombardear as áreas próximas a Zaporízhia. E as instituições internacionais foram tão fracas, se continuarem fracas, essa loucura vai continuar. Porque ser parte de uma aliança militar forte não significa automaticamente que vocês estão seguros. Recentemente, outro dia mesmo, drones violaram o espaço aéreo da Polônia e 4 foram derrubados. Por sorte, eles não atingiram ninguém ou não causaram nada pior. Os resultados teriam sido horríveis. A Estônia convocou uma reunião do Conselho de Segurança pela primeira vez na história porque jatos russos entraram deliberadamente em seu espaço aéreo. A Moldávia está se defendendo contra a interferência russa em suas eleições.
E a Rússia está tentando fazer na Moldávia o que o Irã fez uma vez com o Líbano. E a resposta, mais uma vez, não tem sido suficiente. Nós já perdemos na Geórgia, os direitos humanos na Europa foram arriscados. A Geórgia hoje depende totalmente da Rússia. E por muitos e muitos anos, Belarus também tem se movido ficado cada vez mais dependente da Rússia. A Europa não pode se arriscar a perder a Moldávia também. É muito importante lembrar de como o mundo reagiu quando o que a Geórgia sofreu com o ataque russo. E quando foi o momento que tivemos com Belarus para que a Moldávia não seja perdida. Em relação à Europa, apoiar a Moldávia, a estabilidade do país, não é algo caro, mas nós não conseguimos fazer isso. É por isso que a União Europeia precisa ajudar a Moldávia agora, financiando e dando apoio energético. E não apenas através de gestos políticos ou de guerras. Não devemos esquecer que devemos proteger o direito das pessoas e o direito das nações e regiões onde esses direitos estão ameaçados. A Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos devem ser aplicadas em todo lugar. Mas o Talibã no Afeganistão acabou trazendo todo o país de volta à Idade Média. E os cartéis na América Latina, nos países da América Latina, são mais poderosos que governos. Tudo isso trata do colapso do direito internacional e da fraqueza das instituições internacionais. E tudo isso trata também dos direitos ao armamento. O armamento decide quem sobrevive. Ontem, o presidente Trump, esse homem que sobreviveu a um ataque durante uma campanha, ele sofreu um tiro, e apenas uma fração por centímetros ele não morreu, sua vida foi salva. Apenas dias atrás, ele esteve reunido com centenas de milhares de americanos para honrar a memória de Charlie Kirk, que foi assassinado também por violência, por uma arma, com um fuzil. Nós também velamos uma mulher ucraniana, Urina Zarushka. Ela foi assassinada brutalmente por uma faca nos Estados Unidos. O país onde ela buscava refúgio da Rússia, da guerra russa. E quase todo dia nós abrimos o noticiário para encontrar ataques violentos acontecendo em todo o mundo. A maior parte deles é feito com armas, e as pessoas estão acostumadas com essas armas. E elas estão evoluindo muito rapidamente, mais rapidamente do que a nossa capacidade de defesa contra elas. Hoje há dezenas de milhares de pessoas que sabem como matar profissionalmente usando drones. Impedir e parar esse tipo de ataque é mais difícil do que parar qualquer arma, faca ou um revólver. É isso que a Rússia trouxe ao mundo. Isso é usado porque apenas países fortes podem usar drones, porque eles são caros e complexos. Isso era no passado. Agora, mesmo os drones simples podem voar milhares de quilômetros. A guerra tecnológica não se importa mais com a geografia. Ela está remodelando a geografia. Recentemente, aeroportos na Europa tiveram de ser fechados por causa de drones. As autoridades não conseguiram descobrir que tipo de drones eram, quem os dirigia, quem os enviou e de onde eles vinham. Na semana passada, a Coreia do Norte anunciou o teste de um ataque tático com drones. Isso significa que mesmo países com recursos limitados podem agora construir armas ainda mais perigosas para os seus vizinhos. A Ucrânia e nações como a Arábia Saudita sabem muito bem como os ataques de drones iranianos são perigosos. Mas o que aconteceu quando todo tipo de drone se torna disponível, mesmo aos grupos terroristas menores ou aos cartéis? O mundo está se movendo muito devagar para se proteger. E as armas estão se movendo muito rapidamente.
Empresas agora estão trabalhando com drones que podem destruir outros drones. Então, não é só uma questão de tempo antes que drones criem seus próprios ataques, atacando infraestruturas críticas e pessoas, sem o envolvimento de pessoas, totalmente autônomos, só com o controle de sistemas de inteligência artificial. Líderes, nós estamos vivendo agora através da corrida armamentista mais destrutiva da história humana, porque isso inclui a inteligência artificial. E se não há garantias de segurança real, exceto armas, e se o mundo não consegue responder a essas ameaças, se não há uma plataforma forte de segurança internacional, não teremos nenhum lugar seguro no mundo para que vivamos em segurança. Precisamos agora que as regras globais para o uso da inteligência artificial sejam usadas de forma urgente para prevenir o uso de armas nucleares. Precisamos restaurar a cooperação internacional, trabalhar em cooperação internacional real pela paz e segurança. Em alguns anos, em 10 anos talvez, isso pode ser tarde demais. O mundo será diferente. Não dá com drones baratos que podem ser criados, podem criar zonas de morte, dezenas de quilômetros onde nada se mexe, nada vive, sem veículos, sem vida. As pessoas só podiam imaginar o que podia acontecer depois de um ataque nuclear. Agora, vemos uma outra realidade, a dos drones. Drones produzidos em massa de forma simples e sem inteligência artificial já existem. A Ucrânia não tem ditadores que amam mostrar suas armas em grandes marchas, mas nós temos drones que podem voar até 2.000 quilômetros. Não temos escolha a não ser construí-los para proteger o direito à vida. Controle sobre os mares, usando a marinha ucraniana, não seriam possíveis no Mar Negro sem o uso de drones. E é assim que nós protegemos as nossas forças e nosso comércio marítimo, as nossas rotas de comércio marítimo, porque a Rússia não nos deu outra escolha. E nossa operação Teia de Aranha, que usou drones baratos, destruiu ou danificou dezenas de bombardeiros russos estratégicos caros. Isso se tornou um exemplo real de como as forças especiais em todo o mundo podem enxergar a guerra de novas armas com sistemas antigos. Os bombardeiros russos atacaram nossas cidades e nada disso teria acontecido se Putin não tivesse começado a sua agressão em escala total. E a cada ano, essa guerra traz e continua trazendo mais armas, mais mortais. Só a Rússia deve ser culpada por isso. Caros líderes, para proteger nossas vidas, nós construímos escolas no subterrâneo, hospitais no subterrâneo. Para proteger nossas vidas, nós gastamos mais para proteger as nossas instalações de eletricidade dos ataques de drones. Nós construímos instalações esportivas e culturais e as fazendas, as áreas rurais estão tentando proteger seus equipamentos dos ataques de drones. A guerra da Rússia nos obrigou a isso. Mas que tipo de proteção podemos ter contra ataques similares? Os fatos são simples. Parar a guerra agora e dentro dessa guerra armamentista global, que constrói, que nos obriga a construir jardins de infância subterrâneos. Devemos parar Putin agora. Isso é mais barato do que tentar proteger todo o porto de ataque de drones. Parar a Rússia agora é mais barato do que tentar adivinhar que tipo de força um drone simples pode levar, inclusive uma ogiva nuclear. Então, nós devemos usar tudo que temos agora para impedir o agressor, fazer com que ele pare. E nós só temos uma chance real nessa corrida armamentista. Se é necessário ter armas para isso, se é necessário pressão, isso precisa então acontecer. É preciso pressionar a Rússia, é preciso pressionar agora. Do caso contrário, a Rússia continuará seguindo.
Como dito antes, a Ucrânia é apenas a primeira, e agora os drones da Rússia já estão voando pela Europa, e as operações russas já estão se espalhando em outros países. E Putin quer continuar essa guerra, quer aumentá-la, e ninguém pode se sentir seguro hoje. Nós primeiro construímos essa arquitetura de segurança para nós mesmos. Mais de 40 países já fazem parte da nossa coalizão e nós estamos fortalecendo nossa força humana, fazendo uma produção conjunta de armamentos com parceiros e definindo compromissos financeiros para a defesa, no que pode ser um modelo de segurança para qualquer nação. Se as garantias de segurança para a Ucrânia, algo que para fazer da segurança nacional não um privilégio, mas sim algo necessário. Em segundo lugar, nós estamos prontos para fazer armas mais modernas, para assegurar sistemas poderosos que trabalhem em guerras reais e assim outras nações podem se aproveitar desse sistema. Nós trabalhamos juntos com parceiros fortes para construir uma proteção que seja moderna e confiável. Vocês não precisam começar essa guerra do zero. Nós estamos prontos para compartilhar aquilo que já se mostrou na defesa real. E terceiro, o mundo ainda está relaxado, ainda olha. Vejam quantos países estão aqui nessa Assembleia Geral que saíram de guerra, ou estão numa guerra, ou estão tentando parar uma, ou estão abertamente prontos para uma guerra. A guerra já arriscou muitas vidas, e as pessoas não podem fingir que não há nada a fazer com isso. Depende de vocês. Se vocês querem a paz ou querem continuar negociando com a Rússia ou ajudar a Rússia para financiar essa guerra, depende de vocês. Se prisioneiros de guerra serão libertados, se crianças sequestradas virão para casa, se reféns serão livres, depende de vocês. O que definirá a nossa existência, uma guerra como a de hoje ou uma ação conjunta como a de ontem. Uma ação conjunta, perdão. Ontem, eu tive um ótimo encontro com o presidente Trump e nós conversamos e eu falei também com outros líderes. Nós sabemos que podemos mudar muita coisa. É claro que nós queremos, nós nos certificamos que a Europa tem ajudado muito e é claro que nós contamos com os Estados Unidos. Nós agradecemos o apoio que estamos recebendo, mas muito depende do G7 e do G20. No fim das contas, a paz depende de todos nós. Portanto, aqui, caros membros da ONU, não fiquem silenciosos enquanto a Rússia continua arrastando essa guerra. Por favor, levantem-se, condenem-a. Por favor, juntem-se a nós para defender a vida e o direito internacional. As pessoas estão aguardando. Muito obrigado. Slava Ucrânia. Chegou ao fim a fala de Volodymyr Zelensky, acaba de discursar na Assembleia Geral da ONU e nós pudemos ver, inclusive, em alguns momentos, enquanto Zelensky discursava, algumas imagens da comitiva da Rússia.